Hoje em dia, os namoros, eles estão... A gente não consegue mais diferenciar o que é um namoro, um casamento, uma união estável, porque os jovens e os velhos, e todos que namoram, viajam, dormem um dia na casa de um, dormem um dia na casa de outro, dão até ordem para o emprego, deixam até uma roupa lá e, na verdade, eles estão namorando e não querem constituir família. Mas isso está muito confuso. Há uns anos, o contrato de namoro nem era aceito nos tribunais, porque eles achavam que isso era uma forma de burlar a união estável. Então, a gente ficava até inseguro. E até hoje eu penso bem, porque se envolve uma fortuna muito grande, a gente precisa analisar o que vai fazer. Hoje o contrato de namoro está mais aceito, graças a Deus, porque a gente pode estipular nesse contrato tudo que as pessoas fazem. Olha, elas dormem juntas, elas até moram juntas. Na pandemia, muita gente foi morar junto e estava namorando. E isso deu um trabalho para os advogados, para provar que aquilo não era união estável, eles estavam juntos porque eles não podiam sair de casa. Né? Então, hoje, os tribunais estão aceitando mais esse contrato de namoro, que eu acho louvável, porque não é possível você ter que impor uma pessoa um casamento ou uma escritura de união estável, porque ela gera obrigações. Ela dá herança, ela gera direito a alimentos, ela é um casamento. Então, que bom que os tribunais estão aceitando. Isso vem de um tempo para cá, pós-pandemia, então, que deu essa confusão toda, porque muita gente morou junto e não estava casado. Eu fico feliz e eu acredito muito no contrato de namoro, mas a gente tem que ser bastante específico quando faz esse contrato e ver a situação de cada casal, de cada namorado. Alguns vão fazer intercâmbio fora, a gente tem que mostrar que, se forem fazer isso, não é casamento, é um namoro. Alguns têm até uma dependência econômica de plano de saúde, por exemplo, porque hoje em dia você não consegue mais fazer plano individual, então eles fazem uma empresa só para ter um plano de saúde. Você precisa especificar tudo isso no seu contrato de namoro e dizer que, se for união estável, vocês têm obrigatoriamente que fazer um documento a respeito, que isso não pode ser aceito como união estável, ainda que algumas coisas não estejam previstas lá dentro. E outra coisa que eu costumo colocar sempre no contrato de namoro é que, se, apesar de estar tudo aquilo escrito, for considerado união estável, que o regime seja o da separação total de bens. Mas isso seria só uma coisa por cautela, porque eu acho que a declaração de duas pessoas tem que valer perante o tribunal, sim. Alguns juízes podem dizer, mas isso, quando eles assinaram há 10 anos, mudou a situação hoje, porque eles não eram reconhecidos na sociedade como um casal e hoje são. Isso pode acontecer. Então, quem quer ter um contrato de namoro precisa ficar atento e, eventualmente, refazer, ratificar e tomar bastante cuidado. Mas eu acredito no contrato de namoro. O contrato de namoro eu acho um instrumento super válido. Como a Gladys falou, não era muito aceito. O ponto principal é você afastar em contrato a intenção de constituir família. Porque, se você for olhar os outros requisitos da união estável e do namoro, eles são os mesmos, né? Uma união pública, contínua e duradoura. Né? E aí a grande diferença está nesse ânimo de constituir família, né? Nessa intenção de constituir família. Então, a gente viu aí na mídia, né? Tem jogador de futebol fazendo contrato que coloca o apelido que tem que falar, enfim, essas coisas. Eu acho que não é essa a essência, né? Eu acho que o mais importante é você definir o que é aquela união, né? Se é um namoro, se é... Porque até antigamente o namoro ele era um pré-casamento, né? Hoje o namoro ele tem um fim em si mesmo. As pessoas podem passar a vida namorando, né? Não necessariamente elas precisam que isso depois vire uma família. Acho um instrumento que tende a crescer, acho muito válido. Eu tive um caso interessante que teve um contrato de namoro, mas aí o rapaz era muito rico e a moça, para assinar o contrato, estipulou e fizeram uma cláusula. A gente fica em contrato de namoro e, se caso eu fique grávida e ambos consentirmos em termos um bebê, a gente vai anular esse contrato e vamos fazer uma escritura pública que vai se tornar uma união estável. Então, existe essa maleabilidade que é interessante, porque muitas vezes também só o contrato de namoro, a gente tem que saber que pode ter uma cláusula que pode se tornar uma união estável, mas isso tem que ser consenso. O contrato de namoro ele não pode ser instrumento de fraude. Se você
vive em união estável não queira fazer um contrato de namoro. Acho que o contrato ele tem que refletir a realidade. É bem importante pontuar isso. Até a gente, como advogado, acho que a gente tem essa responsabilidade no escritório. Como é o seu relacionamento? Até para a gente poder orientar, para não ter lá na frente uma nulidade desse contrato. Tem que refletir a realidade. Se é namoro, se é união estável, é união estável. E daí, o que eu falo para vocês é, consultem um advogado especializado em direito de família que sabe tudo o que acontece, tudo que os juízes costumam reconhecer como sendo união estável e não namoro. Porque às vezes a pessoa acha que é namoro, mas nós, advogados, sabemos que o juiz não vai achar. Tem um cliente meu que falava, eu estou namorando, veio o juiz falou que era união estável. Aí ele falou, mas eu estou namorando, falou para o tribunal. 3 desembargadores falaram que era união estável. Mas é minha namorada, vieram 5 ministros e falaram, é sua esposa, como se fosse esposa. Falou, mas não é, é. Então não é muito a vontade assim daquele que depois passa a ser real no processo. Então é muito importante, a gente fala detalhe, como é que é a convivência. Então é importante mesmo ter esse contrato com o advogado. O contrato de namoro resolve? Não. Se ele refletir a realidade, sim. Mas eu preciso saber se ele está refletindo a realidade. E daí tem esses elementos. Por exemplo, eu fiz aí de uma pessoa famosa aí que ele se apresenta publicamente com ela e todo mundo acha que é um casal. Mas lá está escrito, olha, eles têm interesse comercial em se apresentar como casal, mas não é uma união estável. Eles falam, não é. Mas para as mídias sociais, muitos olham como sendo um casal. Ninguém fala que tipo de casal que é. E ela, inclusive pela atividade dela, tem interesse em estar do lado dele, com vantagens outras no aspecto profissional. A mídia, o que aparece nas redes sociais, não reflete a realidade. Eles têm entre eles um combinado. Também, mudança, como foi referido aqui, um mora fora do país. Um outro caso que nós tivemos, ele mora fora do país, ele mudou. Aí, poxa, quando ela vai visitá-lo, é lógico que ela dorme com ele no apartamento dele. Quando ele vem para cá, ele dorme no imóvel dela. Tem um detalhezinho aí que o problema é que ele que deu o imóvel para ela. Mas tudo bem, ele gosta da namorada, ele tem condição, deu lá um imóvel para a namorada que ele se sentia mais confortável. Mas eles falam, olha, é namoro. Mas é lógico que dormem juntos, mas tem um motivo, tem uma justificativa, como a Gladys comentou, na época da pandemia, alguns casais de namorados foram morar juntos. Então, às vezes, é mais fácil falar, olha, vem, e quem sabe os mais cautelosos, eu fiz, acho que todos aqui fizeram, esses contratos de namoro. Agora, só para completar, então, tem que tomar cuidado, tem que olhar, tem que ter um motivo, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma razão, tem que ser uma declaração robusta e tem que descaracterizar a união estável, tem que ser real. Inclusive, colocando alguns efeitos no contrato de namoro. Era dizendo que caso houvesse o rompimento, tinha algumas obrigações, né? E que caso houvesse o rompimento, teria inclusive uma indenização. Mas por quê? Poxa, ela quer ter alguma vantagem para ela? Aí nós falamos, não, é melhor ser transparente e não expor, aí no caso, o cliente a uma ação de alimentos alegando união estável e prevaleceu o que eles combinaram. Pelo fato dela acompanhar ele em determinadas atividades sociais, inclusive em outra cidade, ela teve uma mudança assim enorme na sua atividade profissional. E foi um combinado entre eles. Nesse caso, inclusive, ela mudou de cidade também. Ela falou, olha, também eu estou largando tudo que eu tenho aqui para mudar com ele como namorado, numa expectativa de um futuro relacionamento. E se houver um rompimento? De imediato, assim, rápido, como é que ficaria a situação dela? Ela vai alegar união estável e pedir alimentos? Não, eles estabeleceram e contrataram, olha, é namoro, se houver casamento, vai ser o união estável, vai ser transformado esse documento, mas diante das circunstâncias, ele aceita, inclusive, ter um valor, se houver um rompimento prematuro, antes de tal tempo, ele colocou lá um valor, ele achou melhor. Aí você fala, isso é interessante, porque ou é essa prevalecendo a manifestação de vontade deles, na forma, na realidade, na expectativa de uma união que eles tiveram, ou vai ser aquela briga em litígio, ela alegando união estável, pedindo alimentos, ele falando que não é união estável, é namoro, não tem alimentos. Daí, quem sabe, a mediação resolve, né? Mas se não, anos de processo. O que eu entendo é, a autonomia da vontade precisa ser prestigiada. Não pode ser fraude. Não pode ser uma situação simulada.
Daí não vai dar certo, não vai prevalecer no judiciário. O judiciário é atento a isso. Mas tendo elementos, tendo detalhes, tendo circunstâncias que justifiquem a opção deles por esse modelo, isso precisa ser prestigiado. Eu sustento que deve ser prestigiado e vem sendo acolhido sim pelos nossos tribunais, felizmente, depois de muita batalha. Acho que todo casal que vai ficar junto deveria sim fazer ou o contrato de união estável ou o contrato de namoro. As coisas têm que ficar sempre previstas entre eles. A nossa cliente, ela ficou uns 10 anos com um fulano, união estável, eles não tinham contrato. E depois de 10 anos resolveram que os votos deveriam ser, então, abençoados por Deus e resolveram casar na igreja. Ele conseguiu afastar esses 10 anos de união estável, dizendo que não, olha, aquilo foi um namoro, porque nós namoramos esse tempo todo, e quando resolvemos casar, fizemos o contrato. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de relação. Todo mundo que for entrar numa relação tem que conversar com a pessoa para vocês decidirem o que é importante.